Vamos lá? Figuras de pensamento. Muito importante, porque elas exploram, o objetivo é explorar a lógica de oposição, gradação, intensificação, contradição de palavras. Então, as figuras de pensamento é como o autor coloca as palavras. Às vezes eles colocam o seco e o molhado, né? E foi crescendo a montanha e aumentando cada vez mais no volume de terras, crescendo, crescendo, crescendo. É a gradação. A intensificação, que é você estabelecer dentro de um texto a ideia de que alguma coisa cresce, ela intensifica. Né? Em Memórias Póstumas, ou em Memórias de um Sargento de Milícia, o menino, ainda menino, né? Ele era, eu acho que o personagem era Léo, se não me engano, Léo, né? O personagem, se eu não me engano, eu não tenho certeza. Mas o personagem, que era considerado pícaro, porque ele fazia milhares de estripulias, né? Ele estabelecia sempre essa relação com a intensidade. Sempre que ele falava, ele estabelecia intensidade. Como, olha, eu vou correr, mas vou correr muito, mas muito, 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 muito. Isso é estabelecer a relação de intensidade. Contradição de palavras é você colocar uma palavra e daqui a pouco você se contradizer. É a contradição. Né? É diferente da oposição. Contradição é uma coisa, oposição é outra. Tá? Quando você contradiz as palavras, é quando você coloca que o seco é uma lagoa imensa no sertão nordestino. E o molhado vamos dizer, o molhado é a terra árida do deserto do Saara. Então você estabelece aqui contradições. Oposição é o seco e molhado. A contradição é você dizer que a lagoa do sertão nordestino está seca. Ela é uma lagoa, então tem que ter água. Né? Apesar de ser no sertão nordestino, mas é uma lagoa, então tem que ter água. E o deserto, molhado, que é seco. Então essa é a contradição. Tá? Então vamos lá. Primeira figura, hipérbole. Consiste no... esse é o exagero. Isso aqui é a figura de pensamento mais um barato, isso daqui. É o exagero de significação para os fins da expressividade da expressão. É como se você estabelecesse uma forma de falar exagerando, né? A bomba atômica explodiu, acabou com o mundo. Não ficou absolutamente nada. Então você está exagerando. A bomba atômica explodiu, você logicamente não tem mais nada. Mas você, ao colocar o restante, você está exagerando. Isso é uma figura de hipérbole. Tá? Antítese. Olha aí a oposição e a contradição. Olha aqui, ó. Antítese consiste na aproximação de duas palavras de sentido oposto, a fim de criar intenso jogo de palavras. Então, antítese é o jogo de palavras. No caso, aqui você vai ver. Maior amor, nem mais estranho existe que o meu, que não sossega a coisa amada, e quando se sente alegre, fica triste, e se vê descontente, dá risada. Tá? Essa é a antítese. Ó. Descontente, né, dá risada. Quem está descontente está triste, dá risada. Se sente alegre, fica triste. Olha, tá vendo a antítese aí? E que só fica em paz se lhe resiste o amado coração, que se agrada mais da eterna aventura que em que persiste, que dá vida à mal-aventurada. Louco amor meu, que quando toca fere, e quando fere vibra, mas prefere ferir e ferecer, e vive a esmo. Fiel à sua lei de cada instante, desassombrado, doido, delirante, numa paixão de tudo e de si mesmo. Nossa, forte, né?
Paradoxo consiste na fusão de duas ideias contrastando em uma única imagem, inconcebível segundo a lógica da linguagem cotidiana. Veja o soneto abaixo de Camões como o amor é descrito enquanto sentimento inexplicável por meio de uma série de paradoxos. Então, analisando, o que é o amor? Uma coisa boa, tal, que todo mundo gosta, tal, todo mundo admira e tudo. Mas o Camões diz, amor é fogo que arde sem ver, é ferido que dói, não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Como é que uma dor não dói? Paradoxo. Ou oxímoro, a mesma coisa, né? Então não vou ler o resto não, mas é um poema lindíssimo. Vou ler. É um não querer mais do bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contestar-se de contente, é um cuidar que ganha em que se perde. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade, mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Terceira figura de pensamento. Prosopopeia ou personificação. Consiste na atribuição de características humanas a seres inanimados. Olha, a catacrese do dente de alho, né, ou então a asa da xícara, o bico do bule, não é isso daqui não. Olha bem, lá é ser vivo. Lembra que eu falei seres vivos? Aqui consiste na atribuição de características humanas a seres inanimados. Então você atribui aos seres que não têm realmente características de ser humano. Então, veja como exemplo do hino nacional. Deitado eternamente em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil Florianómec, iluminado ao sol do novo mundo. Alguém em repouso, ele é descrito, olha só, o hino nacional é que o Brasil é descrito como alguém em repouso e em terra paradisíaca. O Brasil é gente? Dorme? Não dorme. Mas aqui está dizendo que sim. Tá certo? Então, eufemismo consiste na suavização dos sentidos indesejados ou considerados inadequados em determinadas situações. Veja o exemplo na propaganda de iogurte a seguir, que promete a solução para a prisão de ventre, mas sem fazer referência a esse mal-estar e às excreções do corpo, apenas dizendo sensação de barriga inchada. Aqui, ó, Activia, regule o trânsito intestinal e acabe com a sensação de barriga inchada. Aceite o desafio. Esse é um eufemismo. Melhora a ideia para não colocar, olha, você está com prisão de ventre. Prisão de ventre é feio colocar aqui para Activia, o produto que você vai beber. Né? Olha, você não está fazendo cocô direito. Está demorando muito. Não vai botar isso aqui. Então ele colocou aqui uma maneira mais suave. Né? Tá. Gradação. Olha aí, ó. Encadeamento de ideias crescentes e decrescentes, geralmente com fim persuasivo ou expressivo. Tá? Sempre veja, por exemplo, no aforismo de Olavo Bilac, sobre ganância dos ricos. O primeiro milhão possuído excita, acirra, assanha, a gula do milionário. Olha como é que eu falo. Primeiro milhão possuído excita, acirra, assanha, a gula do milionário. Você aumenta, né? É a gradação. Assim como aumenta, você pode diminuir. Né? Roxinol e a rosa. E vinha o roxinol cantando, belo pelas árvores do campo. Ao visualizar o cravo, o seu canto foi reduzindo, diminuindo, parando, até desaparecer. Isso é gradação, diminuição. Você aumenta ou diminui? Tá? Esse é o texto do Roxinol e a rosa. Ok, gente? Então, ficou longa essa aula, né? Mas tinha que dar essa aula aí. Normalmente essa aula eu dou de forma diferente, eu não dou dessa forma não.
tem muito mais elementos. Mas eu estou usando o que está no livro aqui e o que tem de definição no livro. Por exemplo, catacrese eu coloco como uma figura à parte. Né? Deixa eu ver a outra aqui. Polissíndoto também coloco como uma figura à parte. Tem uma outra aqui que o zeugma, tá? É uma espécie de elipse, eu também coloco também à parte. Então, quer dizer, na minha aula existem mais figuras, mas eu estou usando só que está no livro aqui dentro, porque é o texto que nós temos para estudar. Bom, vou pedir que vocês façam para casa a página 34, tá? Para casa, do dia 21 de maio, tá? Exercício 7, o bilhete, né, aqui, né, o que não se entende, isso aqui é de memórias póstumas, de Brás Cubas, né? 35, tá? Página 35 também, para casa, dia 21 de maio. Só, tá? Vamos estudar, eu queria que vocês colocassem isso no caderno de uma forma bem didática, né? Olha, tira as coisas principais que eu falei e escreve. E ali você vai ter, a partir dali você vai saber como é que é. Os meus exemplos, né? Coloca os meus exemplos, escreve meus exemplos. É difícil porque você tem que parar toda hora, voltar, mas é interessante. Faça isso no caderno, vocês vão ter um bom material de figuras de linguagem, tá bom? Gente, um abraço para vocês, bom fim de semana e até semana que vem.